dia, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula de pensamento computacional. Hoje nós vamos falar de circuito elétrico. Me diga uma coisa, na casa de vocês já faltou eletricidade? Já faltou luz? Já, né? Pois é. Vocês poderiam me citar algum aparelho que precisa de energia para funcionar? Televisão, geladeira, computador. Muito bem. Então, tudo que é elétrico precisa de energia para funcionar. Mas há também outros aparelhos que precisam de uma fonte de energia que não está necessariamente ligado a uma tomada. Que é o caso dos carrinhos de controle remoto. Eles utilizam baterias, utilizam pilhas para funcionar. E na nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns aparelhos para que nós possamos iluminar o prédio da página 7. E quais são esses aparelhos? Olha só, primeira coisa que nós temos que fazer é observar o algoritmo que está na página 9. Vocês lembram o que é algoritmo? Algoritmo é uma sequência de instruções que orientam uma pessoa a fazer uma tarefa de forma perfeita. Mas nesse algoritmo que tem no livro de vocês, eles dizem que nós vamos utilizar fita de cobre. Como a tia não encontrou fita de cobre, nós vamos utilizar papel alumínio no lugar da fita de cobre. Outro material necessário é a bateria de relógio. E o outro, a LED e também um pedacinho de fita crepe, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós iremos fazer, pegar o papel alumínio, dobrá-lo e colar nesse espaço que está aqui no livro, que está cinza aqui no livro. Depois disso, nós vamos pegar a bateria e colocar com o lado mais para cima, esse lado positivo. Vocês observem que na bateria tem um sinalzinho de mais, é o lado positivo. Então, ele tem que ser colado com esse lado para cima. Depois que você colar, você vai pegar o LED, vai abrir as perninhas dele com cuidado, olha só, para não quebrar, e colocar aqui no espaço. Observe que nossa atividade, ele pede 2 LEDs para fazer a tarefa, mas nós vamos utilizar apenas um, né? Você pode escolher se vai colocar em cima ou embaixo, para que depois que você fizer isso, ele possa acender, né? Acender. Observe também que o LED, ele tem 2 perninhas, uma maior do que a outra. A maior é o lado positivo e a menor é o lado negativo. Então, muito cuidado na hora de colar, porque senão o nosso LED não vai acender. E assim nós não vamos conseguir fazer com que a lâmpada do prédio da página anterior acenda, tá certo? Quando vocês terminarem de fazer isso, voltem para a página 6 e respondam a atividade que tem lá, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Oi, gente, vou mostrar pra vocês agora como vocês vão fazer o circuito aí, quem ainda não fez, utilizando papel alumínio e LEDs, tá? E uma bateria de 3 volts. Primeiramente, a gente vai fazer as marcações no papelão, tá? Então, eu vou fazer aqui uma marcação que depois eu vou fazer o meu circuito por cima dessa marcação, certo? Então, eu vou fazer aqui um retângulo com espaços no meio. Esse espaço aqui é onde vai ficar a pilha e esse espaço aqui é onde vai ficar o LED, certo? Nós temos que manter o nosso circuito aberto para que um lado do circuito não faça contato com o outro, porque assim a corrente tem que passar pelo LED e também pela pilha,
tá? Vamos considerar um lado do nosso circuito como positivo e o outro lado do nosso circuito como negativo. Eu vou colocar algumas marcações aqui também com letras para a gente identificar melhor. Então, esse lado é o lado A, B, esse lado vai ser o lado C, D. Então, feitas essas marcações, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o papel alumínio, tá? E vamos fazer um corte aqui para tirar um pedaço de papel alumínio. Basta fixar bem a régua, tá? E puxar de levinho, que o papel alumínio ele corta com muita facilidade. Com a régua eu acho melhor até de cortar do que com a tesoura, ok? Então, eu fiz aqui o corte do papel alumínio e eu vou fazer uma dobrinha para que esse papel alumínio ele fique mais resistente. Então, eu vou fazer assim, olha, uma tira com papel alumínio. O papel alumínio, então, ele vai funcionar como o nosso fio condutor, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o fio condutor de um lado e do outro lado do circuito. Vamos fazer da seguinte maneira. Onde tem esse espaço em aberto, nós vamos colocar aqui o papel alumínio, tá? E vamos passar uma fita para segurar melhor o papel alumínio. Então, eu vou colocar aqui uma fita para segurar o papel alumínio, ok? Lembrando que ele tá aqui aberto ainda, tô colocando desse modo. No ponto A, eu faço uma dobra no papel alumínio e faço também a mesma dobra no ponto B, ok? Então, nós vamos agora colocar outras fitas para colar. Sempre colocar as fitas no meio, nunca nas extremidades, porque nas extremidades a gente vai precisar fazer emendas, tá? Vou colocar aqui outra fita. E vou cortar aqui para deixar essa parte do LED em aberto. Vou pegar um outro pedaço de papel alumínio para fazer o outro lado aqui do circuito, ok? Mais uma vez, vou dobrar o papel alumínio. Eu posso utilizar a régua também para a dobra ficar bem feita, tá? Ficar mais certinha. Dobrei aqui o papel alumínio. E vou, preste atenção, olha, essa parte do papel alumínio eu vou colocar sobre a outra parte, mas eu não colo uma na outra ainda, tá? Eu vou passar a fita sempre só aqui ao meio. Observe que essa parte uma está sobre a outra, é onde nós vamos colocar a pilha, tá? Vou fazer aqui o lado do meu circuito. O outro lado aqui do circuito, vou cortar, e onde vai ter o LED, eu deixo sempre em aberto, ok? Passar aqui a fita, pronto, coloquei as fitas. O LED, nós vamos agora, eu tenho aqui na minha mão um LED vermelho, vocês vão observar que o LED tem sempre uma perninha maior do que a outra. A perninha, o terminal que é maior, ele vai para o lado positivo, certo? E o que é menor vai para o lado negativo. Vou colocar aqui de novo positivo, negativo. Então, ó, vou abrir a perna do meu LED nessa posição aqui. Ok? Vou colocar ele assim, entre os dois lados, certo? Vou pegar um pedacinho de papel alumínio, dobrar, colocar sobre esse lado aqui e passar uma fita. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Agora a pilha, vocês vão precisar observar. Se essa bateria aqui, ela tem os nomes e tem aqui indicando que é o lado positivo. Veja bem, o papel alumínio que é do nosso lado positivo é o de baixo. Então, essa parte aqui positiva, ela vai ficar virada para baixo. E a outra parte, a parte negativa, vai ficar virada para cima.
E assim o nosso circuito já vai funcionar aí, tá? Basta colocar um papel alumínio sobre o outro. Deixa eu fazer um pequeno ajuste. Aqui ele já vai funcionar. Pode ser que ele fique com um pouco de mau contato, você pode apertar os contatos dele para ele funcionar melhor. Mas a ideia é só essa. Parte positiva vai tocar aqui no alumínio da parte de baixo, do lado positivo, e a parte negativa vai tocar do outro lado. O que acontece com a energia? A energia ela vai sair do lado positivo, tá? Passar pelo LED e atingir o lado negativo. O nosso circuito ele tem sempre que ficar fechado. Se abrir o circuito, a energia não vai passar. Então a ideia para a energia passar é fechar o circuito elétrico, ok? É isso.